Existem 6 fatos científicos assombrosos que vão fazer você sair de onde você está e ler muito mais livros. Quer saber quais são? Assista esse vídeo até o final. Sabe por que muita gente não lê? É porque a pessoa não tem a motivação necessária. Alguns até compram livros, tá? Mas eles acabam apenas enfeitando a estante, acumulando poeira, e não é isso que você quer para a sua vida. Entenda uma coisa, a motivação para a leitura só vem quando sabemos qual é o verdadeiro sentido da leitura para nós. Meu nome é Renato Alves. E aqui vão então os 6 motivos fortíssimos para você começar a ler agora mesmo. Sair dessa preguiça, pegar o livro e começar a devorar até a leitura se tornar um hábito útil para sempre na sua vida. Olha, antes de passar o primeiro motivo, responda uma pergunta muito simples. Se você tivesse que indicar um livro para o pessoal que está nos acompanhando aqui no canal, qual livro você indicaria? Escreva aí nos comentários o nome de um livro que você curtiu, que você recomenda ou um que você não recomenda também. Aproveite também para se inscrever no canal e curtir nosso debate aqui, a nossa discussão. Então vamos começar aí com o 6º motivo fortíssimo para você começar a ler, que é o seguinte: o cérebro dos leitores, ele é diferente. Olha, o cérebro de quem sabe ler, comparado com o das pessoas analfabetas ou até semi-analfabetas, ele é muito diferente em suas características, tá? E essas diferenças são a forma como o cérebro processa os sinais visuais que vêm do livro, a maneira como ele entende esta linguagem codificada e a forma como as memórias são produzidas e como nós raciocinamos. A psicologia ela mostrou que ao aprender a ler, nós moldamos poderosamente o nosso sistema neuropsicológico do adulto, porque os sistemas de planejamento, nossos sistemas de memória, de análise, nosso sistema de decodificação desses símbolos aqui, porque as palavras são símbolos, são usados de um modo bem diferente na leitura. Então, a atividade cerebral nessas áreas, elas triplicam quando você está lendo um livro, ou seja, a leitura mantém o seu cérebro vivo. E quanto mais uma pessoa lê, portanto, mais a leitura se torna um processo automático, liberando, presta atenção, o espaço cognitivo para que você possa fazer suas análises intelectuais mais profundas, ou seja, você interpretar melhor aquele conteúdo. Isso quer dizer que a nossa mente decodifica as letras e as palavras com muito mais facilidade à medida que você pratica e exercita mais esse bom hábito da leitura. Então, se você ainda não está acostumado a ler, se você ainda está engateando nesse hábito da leitura, saiba que ler mais vai tornar cada vez mais fácil exercitar esse hábito com o passar do tempo. A mente não leitora, ela é desfocada por natureza. Olha, entenda uma coisa, a nossa mente, ela não é feita para ficar focada e em profunda concentração, tá? Isso acontece por questões evolutivas. A nossa mente, ela na verdade foi projetada para prestar atenção em vários estímulos simultaneamente, tá? E tudo que está acontecendo ao nosso redor, nossa mente está projetada para isso. É como se nós fôssemos assim um animal acuado, arisco, que o tempo todo está tendo que verificar o ambiente. Isso nos permitia, lá atrás, não morrer nos ataques dos predadores, né? E como consequência natural, nós temos então essa tendência de ficar passando a atenção para vários pontos diferentes, principalmente quando nós olhamos para a tela de um dispositivo que emite milhares e milhares
de estímulos ao mesmo tempo. Então, como seres humanos, como seres evoluídos, nós acabamos naturalmente treinando a nossa habilidade de foco durante que atividade? Durante a leitura. Quanto mais você lê, mais concentrado você acaba ficando nos livros. Assim, um leitor é desatento por natureza, pois é assim que o nosso cérebro vem de fábrica. Entretanto, porém, contudo, todavia, quanto mais você lê, mais você vai desenvolver a sua concentração de uma forma bem legal e bem natural. O leitor, ele absorve as experiências do livro. O leitor, ele se torna o próprio livro. Presta atenção, todas as sensações, as emoções, os sentimentos, as experiências, geralmente elas são assimiladas pelo nosso cérebro, pelo nosso organismo, e a gente vive mentalmente aquela experiência. Então, uma pessoa leitora, ela viveu várias vidas em uma só. E isso fornece, acredite, uma base incomensurável de dados emocionais, intelectuais e cognitivos. E só para você ter uma ideia, uma pesquisa que foi publicada em 2009 descobriu que os leitores simulavam mentalmente cada uma das novas situações encontradas numa narrativa. Detalhes sobre as ações e as sensações eram capturadas do texto, integradas ao conhecimento pessoal do leitor, a experiência de vida do leitor. E olha que legal, as regiões cerebrais, elas eram ativadas muitas vezes espelhando que ele memorizou. Então, ele estava numa situação do dia a dia, ele acabava buscando na memória, não uma experiência que ele viveu, mas uma experiência que ele leu em um livro. E isso acabava gerando nele uma facilidade muito maior de resolver aqueles problemas. Isso é muito legal também. Leitura faz você pensar de modo crítico. Olha, segundo J.Z. Young, na Idade Média, transmitir afirmações como verdadeiras dependia do seu poder de oratória, dependia do seu discurso, que ele causasse assim uma experiência, um estímulo sensorial e até emocional no ouvinte. E sempre nessa época do discurso oral, essa emoção era provocada pela religião, pelos símbolos religiosos, pelo medo. Mas aí quando surgiram os livros, o livro começou a superar a transmissão oral. E as pessoas começaram a fazer o quê? A comparar os argumentos. Então pegava esse livro e comparava os argumentos, analisando melhor as observações de cada um dos autores. Então não tinha mais aquele negócio de me engana que eu gosto. Na verdade, as pessoas agora podiam processar com um pouco mais de calma as ideias. Agora era possível comparar, na verdade, a experiência individual de cada um dos autores, dos sábios, dos filósofos, com a própria experiência do leitor. Ou seja, a nossa mente, ela foi praticamente recriada após o advento aí dos livros, e a nossa noção daquilo que é verdade também mudou completamente. Então a invenção do livro, ela permitiu a ascensão do que a gente conhece hoje, que muitos alunos detestam, que é o método, a metodologia científica, e também uma maneira de compreender melhor a nossa própria existência. A leitura, ela é autoconhecimento. Você já reparou que quando conversamos com alguém que conhece muito, que sabe muito das coisas, nós sempre saímos sabendo um pouco mais sobre nós mesmos? Já percebeu isso? Por exemplo, se um amigo seu adora decoração, ou adora churrasco, por exemplo, e aí naquela conversa você acaba discutindo sobre isso, sobre decoração, sobre churrasco, você acaba percebendo muitas vezes ou que você ama aquele tema ou que você não gosta. Por causa daquele papo, você se conheceu melhor, né? O que você acredita, aquilo que é verdade para você. Então, a mesma coisa acontece com a leitura. Quando nós somos capturados mentalmente por um personagem com o qual
nós nos identificamos, pode ser um livro de romance, pode ser um livro de ficção. Quando você entra no personagem, você acaba aprendendo muito sobre o personagem, mas você aprende mais ainda sobre você mesmo, sobre o seu comportamento. Tanto coisas comuns, quanto coisas que a gente nunca faria ou nunca imaginou que seria capaz de fazer, aparece na leitura, nós identificamos isso quando nós lemos com mais atenção, prestando atenção nos detalhes, nas motivações e nas emoções e traços de personalidade daqueles personagens. E acabamos usando tudo isso como base para reafirmar o nosso senso de identidade e até mesmo para reconstruí-lo, ou seja, você se torna uma pessoa melhor baseando-se no que você aprendeu a respeito de um determinado personagem. Então é muito comum os leitores ficarem fazendo o espelhamento, eles ficam espelhando o comportamento de um personagem durante aquele período em que ele está fazendo a leitura de um livro, né? Ele começa a se comportar, a falar, né, como se fosse o personagem. É a construção da nossa identidade. E finalmente o número 1, o primeiro, o principal motivo para você ler mais e começar hoje mesmo. Ler aumenta o seu vocabulário e bom vocabulário aumenta o seu nível de consciência. Olha, todo mundo sabe que o ser humano ele pensa com imagens, ele pensa com sensações e ele também pensa com palavras. Então a lógica é muito simples. Quanto mais palavras soubermos, melhor será a qualidade dos nossos pensamentos. Os pesquisadores estimam que antes do advento do livro, a linguagem, a língua inglesa, contava com apenas algumas milhares de palavras, de termos. E aí, após a revolução do livro e a invenção da imprensa de Gutenberg, o que aconteceu? Esse carinha aqui passou a ser mais popular e vieram mais autores e as palavras elas se expandiram para milhões de palavras. E aí você percebe isso principalmente na internet, novas palavras vêm sendo criadas todos os dias para as pessoas explicarem suas emoções, as sensações, o que elas pensam a respeito de determinadas coisas. São gírias que vão sendo incorporadas naturalmente ao nosso dia a dia. Então a consciência do leitor ela vai aumentar na mesma proporção que aumentam as palavras que ele aprende, que ele descobre, e a melhor forma de fazer isso é através da leitura. Aliás, você já percebeu o nível de consciência das crianças? Como ele é baixo, como é pequeno? Por que ele é baixo? Por que ele é pequeno? Então, porque as crianças não têm um bom vocabulário e na medida que elas vão aprendendo novas palavras, elas podem começar a dar sentido ao mundo, elas conseguem perceber o seu próprio corpo, a sua própria vida, a família, a sua própria mente. Então as crianças começam a nomear as coisas. Então, ler mais melhora a sua percepção das riquezas, das experiências que acontecem ao seu redor. Então, gente, leitura melhora o seu vocabulário, melhor vocabulário melhora a sua percepção e melhora a experiência que você tem com o mundo ao seu redor. E olha, depois de conhecer essas dicas, essas ideias, fica difícil você não pegar agora mesmo um livro nas mãos e começar a devorar e começar a ler, não é verdade? Outra coisa, é muito bom saber que existem técnicas que ajudam você a ler mais, a ler com eficiência, a ler até 3 vezes mais rápido. E eu estou falando o quê? De leitura dinâmica, de leitura rápida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre leitura e como eu faço para ler mais de 50 livros por ano, eu vou deixar aqui na descrição um link com uma aula totalmente gratuita para você aprender essas técnicas. Em 60 minutos você vai aprender como ler com mais concentração, como você pode acelerar o ritmo da sua leitura com compreensão, com concentração e o principal, como memorizar aquilo que você está lendo para não mais esquecer, já que os leitores muitas vezes se frustram e se desanimam porque não conseguem lembrar daquilo que foi lido. Se eu fosse você, eu pegava o link agora mesmo e assistia a aula imediatamente, antes até de você terminar
de mudar de aplicativo. A oportunidade, gente, é igual a leite fervendo. Você virou as costas, quando você olha, ele já derramou, você já perdeu. Então vai lá, pega o link, assiste essa aula e depois você me conta o que você achou. Tenho certeza que você vai se surpreender e se apaixonar por essa sua nova habilidade de ler mais. Valeu, gente. Boa leitura para você.